Bom, aqui, nessa lição de exibir uma coleção de discos, a gente tem um objeto declarado com const. Dentro desse objeto, a gente tem vários objetos que são identificados por um número que a gente chama de ID, que é o número de identificação. E cada objeto significa um álbum. Então, isso daqui é uma coleção de álbuns, né, de música. Então, a gente tem dentro de cada um o título do álbum, o artista e as músicas, né? Aqui, essa propriedade tracks, ele tem 2 músicas dentro de um array. Esse outro álbum, a mesma coisa. Esse outro álbum, ele tem só o artista e o array vazio de tracks. E esse outro, ele tem só o título. Então, a gente tem uma outra função aqui embaixo, que é para que a gente consiga inserir coisas aqui, ou talvez até deletar. E aqui, como a gente tem records, seria o nome do objeto, né, que a gente vai passar aqui no momento que a gente chamar a função, que a gente executar essa função. Então, a gente tem esses parâmetros, o records, que é equivalente ao nome do objeto, o ID, que é o número do objeto que está dentro dessa coleção, que seria esse número aqui, né? A prop, que seria tudo que está em azul aqui, né? Dentro desse objeto, tudo que está em azul é prop, é a propriedade. E tudo que está em vermelho, que está aqui do lado direito, é o valor dessa propriedade. Então, o parâmetro é esse: records, ID, prop e val. É o que a gente vai trabalhar aqui. Então, a gente tem aqui, ó, alguns requisitos que a gente tem que ter dentro dessa função. Então, a gente sabe que o se na programação é um if. A gente já tem aqui, ó, se. E outra, né? Como isso aqui é meio confuso, compensa a gente simplesmente fazer o que está pedindo aqui, sem ficar tentando entender muita coisa. Só, assim, ao pé da letra já funciona. Por exemplo, se valor for uma string vazia, então value igual a uma string vazia, remova a propriedade prop recebida do álbum. Então, a gente sabe que remover seria delete. E a propriedade do álbum seria records. A gente usaria a notação de colchete para acessar o ID. E a notação de colchete novamente para acessar a prop. Escrito pediu, remova a propriedade prop. Pronto, simples assim. Aqui, else if, para a gente colocar a segunda condição. Então, se prop não for tracks, a gente vai aqui e coloca prop for diferente de tracks e value for uma string vazia. Então, o i são 2 e comerciais, value for igual a uma string vazia, colocar 2 iguais. Não, errado. E não for, né? Se prop não for tracks e value não for uma string vazia, atribua value a prop daquele álbum. Então, a prop daquele álbum seria o equivalente a isso aqui, né? Porque para a gente saber qual álbum é, a gente precisa acessar o ID, e depois o ID a gente acessa a prop. Então, a gente vai atribuir isso ao valor que foi passado aqui, né? Atribua, né, a própria daquele álbum. Beleza.
Vamos para o próximo, else if. Tem alguma coisa dando erro aqui, preciso ver o que é. Vou continuar escrevendo aqui porque eu ainda não estou entendendo muito o que é. Tá. Se proper text e value não for uma string vazia, então vou copiar isso aqui. Se proper track, então aqui vai ser tracks. E lá não for uma string vazia, já tá certo. E se o alvo não tiver uma propriedade tracks, vou colocar um outro if aqui dentro. Vai verificar se ele vai ter essa propriedade dentro do tracks. Peraí, se o alvo não tiver uma propriedade tracks que cria um array vazio, adicione value a ele. Não tiver, então teria que ser records ID. Primeiro eu preciso saber qual foi, né, o alvo que foi passado para depois eu verificar se ele tem essa propriedade. Então aí a gente vai usar aquele método que é usado para objetos, né, no JavaScript, que é o hasOnProperty, para a gente verificar se essa propriedade existe. E aí ele vai verificar se a tracks existe, né? É isso que ele está pedindo. Se o alvo não tiver uma propriedade tracks. Então aqui ele está verificando se o álbum tem, né, no caso, uma propriedade tracks. Como eu quero verificar se ele não tem, então eu vou ter que colocar isso aqui igual a false. E aí sim eu posso retornar. Deixa eu ver o que ele quer mesmo. Cria um array vazio, tá? Então, aí ele, como ele não tem, né? No caso, ele não tem a propriedade tracks, então ele vai passar a ter, mas com um array vazio. É isso que ele está pedindo aqui. Aí, se ele tiver, né, no caso aqui, né, a gente tem, ele tem a propriedade tracks, mas ele não tem nada dentro. Então, nesse caso, vai entrar aqui. Aí ele tem que colocar isso aqui. Tem que fazer um push, né? Ponto. Push. E aí ele vai inserir o quê? O valor, que é o que foi passado aqui. Então, assim, se ele não tiver a propriedade, ele vai criar vazio. Se ele tiver, ele vai fazer um push do valor dentro do array. Deixa eu ver. E aí terminou.